Naquela noite, a vida da pequena Júlia estava por um fio. O corpo febril, as manchas assustadoras na pele e os médicos já não tinham mais esperança. Uma menina cheia de vida, agora estava imóvel, presa entre a vida e a morte. Enquanto a mãe clamava a Deus por um milagre, o pai lutava contra seus próprios demônios. Ele sabia que precisava mudar, mas seria tarde demais? Você está pronto para acreditar que Deus pode fazer o impossível? Antes de descobrir o que aconteceu com a pequena Júlia, já curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. A casa de Débora e Leonardo ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por campos verdes que pareciam se estender até o horizonte. Era uma construção simples, com paredes desgastadas e uma pintura amarelada que o tempo insistia em desbotar. O telhado de telhas cerâmicas apresentava algumas manchas de mofo, e a cerca de madeira ao redor do quintal precisava urgentemente de reparos. Mas apesar da aparência modesta, aquela casa era um lar. No pequeno jardim da frente, flores silvestres cresciam entre os pedregulhos. Débora, com suas mãos cuidadosas, sempre fazia questão de regar as plantas no final da tarde, acreditando que pequenos gestos como aquele traziam beleza e esperança, mesmo em tempos difíceis. Por dentro, a casa exalava aconchego. Na sala principal, o sofá antigo estava coberto por uma manta feita à mão por Débora. Uma estante de madeira guardava alguns livros religiosos, fotografias da família e um pequeno rádio que frequentemente tocava músicas de louvor. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão caseiro, criando um ambiente acolhedor. Na cozinha, o chão de cimento batido era varrido com cuidado todas as manhãs. As paredes tinham marcas de anos de uso, mas Débora mantinha tudo limpo e organizado. Havia um velho fogão a lenha que ela usava para cozinhar, especialmente em dias mais frios, quando o calor das chamas tornava o ambiente ainda mais convidativo. Naquela tarde, o sol entrava timidamente pela janela da sala, iluminando o sorriso sapeca de Júlia. A menina estava sentada no chão, com seus brinquedos de plástico, construindo um castelo imaginário. Seus cabelos castanhos cacheados brilhavam à luz do dia e sua risada era uma melodia que preenchia cada canto da casa. Débora, enquanto dobrava algumas roupas no quarto, parou por um instante para ouvir a filha brincando. Um sorriso surgiu em seus lábios. Que presente de Deus essa menina é, pensou ela. A gratidão pelo dom da vida de Júlia sempre fazia seu coração se aquecer, mesmo quando as dificuldades pareciam insuportáveis. O barulho de um motor ao longe anunciou a chegada de Leonardo. Ele desceu da velha caminhonete com passos pesados, os ombros caídos, denunciando o cansaço de mais um dia árduo de trabalho como pedreiro. No entanto, ao ouvir a risada de Júlia e sentir o aroma familiar da comida preparada por Débora, seu semblante se suavizou. Leonardo entrou pela porta, colocando o chapéu surrado sobre a mesa e soltando um longo suspiro. "Papai!" gritou Júlia, correndo para abraçá-lo. Ele se abaixou para pegá-la no colo, esquecendo por um momento o peso do mundo. "E aí, minha princesa, o que você aprontou hoje?" "Fiz um castelo enorme", respondeu Júlia, apontando para os brinquedos espalhados pelo chão. Leonardo riu, apertando-a contra o peito. Ao olhar para Débora, que observava a cena do corredor, ele sorriu, mesmo que timidamente. "Tá cheiroso aqui. Aposto que o jantar tá uma delícia, como sempre." Débora respondeu com um aceno de cabeça, mas logo desviou o olhar para o relógio pendurado na parede. Embora a casa fosse simples e a vida estivesse longe de ser fácil, aquele lugar era um refúgio. O amor que os unia era maior do que qualquer obstáculo.
O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja suave, enquanto as sombras cresciam lentamente ao redor da casa. Dentro, a rotina da noite começava a ganhar forma. Júlia ainda estava no chão da sala, agora ocupada em tentar construir uma torre com blocos coloridos, enquanto Débora organizava os pratos à mesa para o jantar. "Júlia, minha filha, vem lavar as mãos, o jantar está quase pronto", chamou Débora da cozinha, com uma voz firme, mas carinhosa. A menina, com uma expressão de dúvida, olhou para a torre que estava prestes a desmoronar e respondeu: "Só mais um pouquinho, mamãe." Débora sorriu, sabendo que aquilo significava mais trabalho para recolher os brinquedos depois. Mesmo assim, amava a energia inesgotável de sua filha. No canto da cozinha, Leonardo estava sentado à mesa com uma expressão distante, os cotovelos apoiados e as mãos segurando a cabeça. Ele parecia exausto e o silêncio dele era incomum. "Como foi o trabalho hoje?" perguntou Débora enquanto mexia na panela. Leonardo suspirou profundamente antes de responder. "Difícil. A construção está atrasada e o patrão já avisou que, se não entregarmos na data, o pagamento vai ser cortado." Débora percebeu o tom de frustração na voz dele. "Vamos dar um jeito, como sempre damos. Deus não nos desampara." Leonardo não respondeu de imediato. Olhou para Júlia, que agora estava correndo para o banheiro com as mãos sujas, e disse baixinho: "Espero que você esteja certa." Pouco depois, todos estavam sentados à mesa. Júlia, com seu jeitinho animado, falou sem parar sobre as coisas que havia inventado naquele dia. "Papai, sabia que eu sou uma construtora, igual você. Eu fiz um castelo e ele não caiu." Leonardo deu um sorriso cansado, mas verdadeiro. "Tá aprendendo rápido, hein? Quem sabe um dia você vai construir prédios melhores do que o papai." Débora observava aquele momento com ternura. Apesar dos desafios, havia algo especial na forma como Leonardo se conectava com a filha. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o cansaço e as frustrações dele estavam se acumulando e temia o que isso poderia significar para a família. Após o jantar, enquanto Débora lavava os pratos, Leonardo saiu para o quintal. Ela sabia que ele estava levando consigo a garrafa de cachaça que escondia atrás do banco de madeira. Não era uma novidade. Ele sempre dizia que era para relaxar, mas Débora sentia o peso daquela escolha no coração. Lá fora, Leonardo sentou-se no banco, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Tomou um gole da bebida, o líquido quente queimando sua garganta. Enquanto isso, pensava na vida que levava, nas contas acumulando, nos sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Dentro da casa, Débora terminou de organizar a cozinha e foi até o quarto de Júlia, onde a menina já estava enrolada no cobertor com seu ursinho de pelúcia favorito. "Mamãe, você vai ficar aqui até eu dormir?" perguntou Júlia, com os olhos já meio fechados. "Claro que vou, meu amor", respondeu Débora, acariciando os cabelos cacheados da filha. Ela sentou-se ao lado da cama e começou a cantar baixinho uma canção de ninar, algo que sempre fazia Júlia dormir mais rápido. Ao ouvir a respiração tranquila da menina, Débora sentiu uma paz momentânea, mas sabia que precisava conversar com Leonardo sobre o que estava acontecendo. Quando ela saiu do quarto, encontrou Leonardo ainda sentado no quintal, segurando a garrafa quase vazia. Ela hesitou antes de se aproximar, mas sabia que precisava dizer algo. "Você acha que isso resolve?" perguntou com a voz baixa, mas firme. Leonardo não respondeu de imediato. Apenas olhou para a garrafa e depois para o céu. "Não resolve, Débora, mas pelo menos me ajuda a esquecer." "E o que vai acontecer quando você não puder mais esquecer? Quando isso começar a nos afastar?" Leonardo abaixou a cabeça, incapaz de encará-la. Débora suspirou
e voltou para dentro, sentindo um nó no estômago. Ela sabia que precisava ser forte, tanto por Júlia quanto por Leonardo. Em silêncio, fez uma oração antes de ir para a cama, pedindo a Deus sabedoria e paciência para enfrentar mais um dia. Naquela noite, o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som do vento batendo nas árvores do quintal. Leonardo estava deitado na cama ao lado de Débora, mas o sono não vinha. Ele se revirava de um lado para o outro, tentando escapar dos pensamentos que insistiam em perturbá-lo. Ele olhou para Débora, que dormia profundamente. A luz da lua que entrava pela janela iluminava o rosto dela, revelando uma expressão tranquila, mesmo com todas as dificuldades. Leonardo sabia que ela merecia mais, merecia um marido mais forte, alguém que não precisasse usar a bebida como muleta. Ele suspirou fundo, levantando-se com cuidado para não acordá-la. Caminhou pelo corredor até a cozinha, onde abriu a geladeira e pegou outra garrafa de cachaça. Sentou-se à mesa, com os cotovelos apoiados e as mãos envolvendo a garrafa como se ela fosse tanto a causa quanto a solução de seus problemas. "Por que eu não consigo parar?", pensou ele, enquanto encarava o líquido transparente. Ele se lembrava de todas as promessas que havia feito a si mesmo. Promessas de que não iria beber tanto, de que não deixaria o álcool interferir em sua vida. Mas cada vez que enfrentava mais um dia difícil, o desejo de esquecer superava sua força de vontade. Os olhos de Leonardo começaram a encher de lágrimas enquanto lembrava dos momentos felizes com Débora e Júlia. Ele sabia que sua família era o maior presente que já havia recebido, mas sentia que estava falhando com elas. Será que Júlia vai crescer lembrando de mim como um pai ausente? Será que Débora ainda acredita em mim? Questionava-se, enquanto a culpa pesava em seu peito. Leonardo tomou um gole da cachaça, mas dessa vez o sabor parecia mais amargo do que nunca. Ele sentiu o calor do álcool descer pela garganta, mas isso não trouxe o alívio que esperava. Pelo contrário, aumentou a sensação de vazio. Ele começou a murmurar uma oração, algo que não fazia há muito tempo. "Deus, eu não sei se o Senhor ainda ouve alguém como eu", disse com a voz trêmula. "Mas, se estiver ouvindo, me ajuda. Eu não quero continuar assim. Não quero decepcioná-las mais." O peso das palavras foi demais, e ele abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Enquanto isso, Débora, que havia acordado ao perceber a ausência de Leonardo, ficou em silêncio na porta da cozinha, observando a cena. Ela não disse nada, mas suas lágrimas escorreram ao vê-lo tão vulnerável. Apesar da dor que o vício dele causava, seu coração ainda era cheio de amor e compaixão. Ela voltou para o quarto, fechando a porta suavemente, e ajoelhou-se ao lado da cama. Débora começou a orar por Leonardo, pedindo a Deus que lhe desse forças para superar seus demônios internos. O sol já estava alto quando Débora organizava seus materiais de trabalho no pequeno salão improvisado que montara na varanda de casa. Uma mesa simples servia como suporte para o espelho de borda descascada e alguns potes com grampos, tesouras e tinturas. O velho secador, embora barulhento, ainda funcionava bem o suficiente para atender suas clientes fiéis, que sempre voltavam pela simpatia e dedicação de Débora. Júlia, por sua vez, estava sentada em um banquinho próximo, cercada por papéis e lápis coloridos. Ela desenhava com entusiasmo enquanto observava tudo o que a mãe fazia, comentando de vez em quando com perguntas curiosas. "Mamãe, por que o cabelo da tia Ana tem essa cor de fogo?", perguntou Júlia, referindo-se à cliente que estava sentada na cadeira. Débora riu baixinho enquanto deslizava o pente pelo cabelo da mulher. "É porque ela gosta dessa cor, meu amor. Cada um escolhe como quer se sentir bonito." A senhora Ana, que adorava a energia de Júlia,
se virou com um sorriso. E você, minha linda, gosta do seu cabelo cacheado? Júlia balançou a cabeça com entusiasmo. Gosto muito. Minha mãe fala que é meu cabelo de princesa. As duas mulheres riram e Débora, com o coração aquecido por aquele momento de alegria, continuou seu trabalho com mais leveza. Conforme a manhã passava, outras clientes chegaram trazendo histórias e risadas que preenchiam a varanda. Júlia, sempre animada, corria de um lado para o outro com seus desenhos, mostrando para todas as tias que vinham se arrumar. Olha, tia Cláudia, essa aqui é você, disse Júlia, segurando um papel onde havia desenhado uma mulher com um vestido cheio de flores. Eu? Com um cabelo desse tamanho? Brincou Cláudia, rindo e bagunçando os cachos da menina. Enquanto isso, Débora mantinha o foco em seu trabalho, mas não deixava de observar a filha de tempos em tempos. Aquela era uma das coisas que ela mais amava na vida. A alegria de Júlia iluminando até mesmo os dias mais corridos. No entanto, enquanto penteava os cabelos da última cliente da manhã, Débora sentiu o peso da preocupação voltando. Leonardo saíra cedo para o trabalho, mas parecia mais abatido a cada dia. Ela sabia que algo precisava mudar, mas também sabia que a mudança tinha que partir dele. Depois que a cliente foi embora, Débora começou a guardar suas ferramentas, enquanto Júlia, agora cansada, brincava mais quieta com seus lápis. Mamãe, você acha que o papai está triste? Perguntou Júlia de repente, com um olhar curioso e inocente. Débora parou o que estava fazendo por um instante, sentindo o coração apertar. Por que você acha isso, minha filha? Porque ele não ri mais igual antes. Débora se ajoelhou ao lado de Júlia, segurando suas pequenas mãos. O papai tem muitas coisas na cabeça, meu amor, mas ele ama muito você. Nunca se esqueça disso. Júlia pareceu pensar por um momento e depois sorriu. Então vou fazer um desenho bem bonito para ele ficar feliz. Débora sorriu de volta, beijando a testa da filha. Tenho certeza de que ele vai adorar. Enquanto Júlia voltava ao seu mundo de cores e papéis, Débora sentou-se por um momento na cadeira de trabalho, com as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no horizonte. Ela sentia que algo maior estava por vir, e sua única certeza era de que precisaria de toda a sua fé para enfrentar o que estivesse por vir. A semana havia começado com o céu encoberto e um vento fresco passava pelas árvores ao redor da casa. Dentro do lar, Débora notou que algo estava diferente em Júlia. A menina, que costumava acordar animada e cheia de energia, agora permanecia deitada na cama, com as bochechas coradas e os olhos semicerrados. Júlia, está na hora de levantar, meu amor, disse Débora suavemente, enquanto acariciava o rosto da filha. A menina abriu os olhos lentamente e murmurou: Mamãe, estou cansada. Débora franziu a testa, colocando a mão na testa de Júlia. Estava quente, muito mais quente do que o normal. Você está com febre, querida. Vou buscar o termômetro, tá? Ao medir a temperatura, Débora confirmou suas suspeitas. 38,9 graus. A febre alta já era motivo de preocupação, mas Júlia também parecia abatida de uma forma que Débora nunca havia visto antes. Mais tarde, Leonardo chegou da construção, carregando uma caixa de ferramentas em uma das mãos e limpando o suor da testa com a outra. Ao entrar, notou a expressão séria no rosto de Débora. O que aconteceu? É a Júlia. Ela está com febre alta e muito fraca. Leonardo colocou a caixa de ferramentas no chão e caminhou até o sofá, onde Júlia estava deitada. Ele se abaixou ao lado da filha, tocando sua testa. Tá quente mesmo, mas isso não é nada. Deve ser só uma gripe ou resfriado. Crianças pegam isso o tempo todo.
Débora cruzou os braços, desconfortável com a resposta casual dele. Leonardo, isso não é uma gripe comum. Ela está diferente. Parece mais sério. Leonardo suspirou, levantando-se. Você sempre pensa no pior, Débora. Dá um antitérmico para ela e deixa descansar. Vai ver que amanhã ela já está melhor. Débora ficou em silêncio, sentindo a inquietação crescer. Ela sabia que Leonardo queria evitar preocupações, mas no fundo sentia que algo estava errado. Mais tarde, enquanto Júlia dormia no sofá, Débora decidiu agir por conta própria. Preparou uma compressa de água fria e colocou na testa da filha, observando atentamente cada movimento dela. Leonardo, sentado na mesa da cozinha, tomava café e folheava um jornal velho. Apesar de tentar parecer tranquilo, ele olhava para Débora e Júlia de tempos em tempos, visivelmente incomodado. Você vai passar a noite toda aí? Perguntou ele, finalmente. Se for preciso, sim, respondeu Débora sem tirar os olhos da filha. Leonardo não respondeu. Pegou a caneca e saiu para o quintal, onde ficou sentado em silêncio, observando o céu nublado. Ele não queria admitir, mas a preocupação começava a crescer dentro dele também. Naquela noite, Débora praticamente não dormiu. A febre de Júlia não cedia, e a menina reclamava de dores no corpo. Débora, com o coração apertado, fez o que sempre fazia em momentos de incerteza. Ajoelhou-se ao lado do sofá e começou a orar. Senhor, eu entrego minha filha em tuas mãos. Dá-me sabedoria para saber o que fazer e força para enfrentar o que vier. A noite caiu sobre a casa, trazendo um silêncio interrompido apenas pelo som do vento e o farfalhar das árvores no quintal. Débora estava sentada ao lado de Júlia na sala, com uma expressão de preocupação que não conseguia esconder. A menina ainda estava deitada no sofá, mas agora se mexia inquieta, gemendo baixinho enquanto puxava o cobertor para si. Mamãe, dói aqui, murmurou Júlia, apontando para o abdômen. Débora passou a mão delicadamente na testa da filha. A febre parecia ainda mais alta do que antes. Ela verificou o termômetro novamente, 39,5 graus. Calma, minha filha. Mamãe está aqui, disse Débora, tentando manter a voz tranquila, embora seu coração estivesse acelerado. Ela se levantou rapidamente, indo até a cozinha. Preparou outra compressa de água fria e um copo de suco de laranja, torcendo para que algo ajudasse a aliviar o desconforto da filha. Leonardo, que estava no quarto tentando dormir, ouviu o movimento e apareceu na porta da sala, com o rosto cansado e um tom ligeiramente irritado. Débora, você não acha que está exagerando? Ela só precisa descansar. Débora se virou para ele, segurando a compressa nas mãos. Leonardo, isso não é só cansaço. Ela está com muita febre e agora está reclamando de dor. Leonardo suspirou, esfregando as mãos no rosto. Tá bom. E o que você quer que eu faça? Não tem hospital aberto a essa hora e amanhã cedo eu preciso trabalhar. Débora tentou conter a frustração. Ela sabia que Leonardo não queria ser insensível, mas sua atitude prática muitas vezes a deixava sozinha com o peso das decisões difíceis. Não quero que você faça nada agora, mas quero que leve isso a sério. Se ela não melhorar até amanhã, vamos ao médico. Leonardo balançou a cabeça em concordância e voltou para o quarto, deixando Débora sozinha novamente. Ao colocar a compressa na testa de Júlia, Débora percebeu que a menina estava ainda mais agitada. Júlia choramingava. Tá queimando, mamãe, tá queimando. Débora sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou. Ela precisava ser forte por Júlia. Vou cantar uma música para você, tá bom, meu amor? Disse Débora, começando a entoar uma canção de ninar que costumava acalmar a menina. A melodia suavizou um pouco a inquietação de Júlia,
Mas o efeito foi passageiro. A madrugada avançava e Débora começou a sentir a exaustão tomar conta de seu corpo. Mesmo assim, ela não se permitiu deitar ou fechar os olhos. Por volta das 3 da manhã, Júlia começou a tossir. Débora correu para levantar a menina, ajudando-a a sentar. "Respira fundo, meu amor. Vai passar", disse ela, tentando esconder o medo crescente. A tosse finalmente cessou, mas Débora percebeu que Júlia parecia ainda mais pálida. Aquela cor cinzenta na pele da filha era algo que Débora nunca havia visto antes, e isso a deixou em estado de alerta total. Quando Leonardo voltou para a sala pouco antes do amanhecer, encontrou Débora ainda ao lado de Júlia, com os olhos vermelhos de cansaço. "Você não dormiu?" perguntou ele, tentando esconder o incômodo na voz. "Como eu poderia dormir com ela assim?" respondeu Débora, apontando para a filha. Leonardo se aproximou e olhou para Júlia com mais atenção desta vez. Pela primeira vez, ele pareceu perceber a gravidade da situação. "Ela está piorando", murmurou ele, com um tom de preocupação que não conseguia disfarçar. Débora apenas assentiu, com os olhos fixos na filha. "Assim que o sol nascer, vamos ao médico", decidiu Leonardo, finalmente reconhecendo que aquilo era mais do que um simples mal-estar. Débora fechou os olhos por um instante, soltando um suspiro aliviado. Mesmo que as respostas ainda fossem incertas, saber que Leonardo estava disposto a agir trazia um pouco de conforto em meio à tempestade. A luz do sol começava a invadir a sala, atravessando as cortinas finas e iluminando o rosto abatido de Débora. Ela havia passado a noite toda ao lado de Júlia, observando cada movimento da filha com o coração apertado. Leonardo estava no quarto, tentando se arrumar para o trabalho, embora estivesse dividido entre a necessidade de sustentar a família e a preocupação crescente com a saúde da filha. Quando algo chamou sua atenção. Pequenas manchas avermelhadas estavam surgindo no braço da menina, parecendo brotar do nada. "Meu Deus!" murmurou Débora, inclinando-se para olhar mais de perto. Examinar o corpo da filha e encontrou mais manchas nas pernas e no tronco. Eram marcas que pareciam hematomas espalhados, como se algo estivesse agredindo Júlia de dentro para fora. "Leonardo!" gritou Débora, a voz carregada de desespero. Leonardo veio correndo da cozinha com um semblante preocupado. "O que foi agora?" Débora apontou para as manchas. "Olha isso! Essas manchas não estavam aqui ontem à noite. Algo está muito errado, Leonardo." Ele se ajoelhou ao lado do sofá, tocando delicadamente o braço de Júlia, como se temesse machucá-la ainda mais. Isso pode ser só uma alergia, talvez?" sugeriu ele, mas o tom de sua voz não escondia o pânico. "Não é alergia", respondeu Débora com firmeza. "Isso é sério, Leonardo, e ela ainda está com febre alta, não dá mais para esperar." Júlia abriu os olhos com dificuldade, olhando para os pais com expressão confusa e cansada. "Mamãe, por que você está chorando?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Débora enxugou rapidamente as lágrimas e forçou um sorriso. "Não é nada, meu amor. A mamãe e o papai só estão preocupados com você. Mas vamos ao médico agora, tá bom?" A menina assentiu fracamente e Débora pegou uma toalha para enrolá-la, protegendo-a do vento frio que vinha do lado de fora. Leonardo saiu apressado para ligar o motor da caminhonete, enquanto Débora preparava uma bolsa com água e uma muda de roupa para Júlia. Tudo dentro dela parecia gritar que o tempo estava contra eles, mas ela tentou se manter firme. Enquanto colocava Júlia no banco de trás, Débora sussurrou uma oração. "Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Não permita que nada de mal aconteça à minha filha. Por favor, Deus, nos ajude." Leonardo entrou no carro e olhou pelo retrovisor para a esposa e a filha. Ele não era um homem de muitas palavras em momentos como aquele,
mas segurou o volante com mais força, como se aquilo fosse uma forma de garantir que chegariam ao hospital o mais rápido possível. O caminho pela estrada de terra parecia interminável. A poeira levantada pelas rodas da caminhonete deixava tudo ao redor nebuloso, refletindo a incerteza que pairava no coração de Débora e Leonardo. Débora segurava Júlia no colo, tentando ignorar o calor que emanava do corpo da filha, agora ainda mais fraca e pálida. A cada minuto, as manchas pareciam se tornar mais evidentes, e Débora sentia o medo crescendo como uma sombra implacável. "Você acha que vai dar tempo?" perguntou Débora, quebrando o silêncio. Leonardo não respondeu imediatamente. Ele mantinha os olhos fixos na estrada, acelerando sempre que podia. "Vai dar, sim. Tem que dar." Mas, no fundo, ambos sabiam que estavam entrando em território desconhecido. A caminhonete parou bruscamente em frente à pequena clínica médica da cidade. Leonardo desligou o motor apressado e correu para abrir a porta do lado de Débora. Ela desceu com Júlia nos braços, sentindo o peso do corpo frágil da filha e o calor da febre que parecia não ceder. A recepção da clínica era simples, com cadeiras de plástico e uma mesa de atendimento no canto. Poucas pessoas estavam ali, mas os olhares se voltaram imediatamente para Débora e Júlia. O estado da menina era alarmante. "Por favor, precisamos de ajuda", implorou Débora, quase sem fôlego. Uma enfermeira se levantou rapidamente, aproximando-se com um semblante sério. "O que aconteceu?" "Minha filha está com febre alta desde ontem, muito fraca, e agora essas manchas começaram a aparecer na pele. E ela está com dificuldade para respirar", explicou Débora, a voz trêmula. A enfermeira levou as mãos ao rosto de Júlia, examinando-a rapidamente. "Venham comigo. Vou chamar o doutor." Elas foram levadas para uma pequena sala de atendimento, onde Júlia foi colocada em uma maca. A menina abriu os olhos por um momento, mas não conseguiu dizer nada. Foi então que Débora notou algo que fez seu coração quase parar. Um leve sangramento estava escorrendo da gengiva de Júlia. "Leonardo!" gritou Débora, segurando a mão da filha enquanto apontava para o sangue. Leonardo entrou na sala com o rosto pálido, parando ao lado da esposa. O médico, um homem idoso de expressão serena, entrou na sala logo em seguida, mas sua postura mudou assim que viu o estado de Júlia. Ele se aproximou rapidamente, ajustando os óculos enquanto examinava a menina. "Quanto tempo ela está assim?" perguntou ele, sem desviar o olhar do exame que fazia. "Desde ontem à noite", respondeu Débora, a voz embargada. O médico examinou as manchas na pele e o sangramento, além de verificar a temperatura. Ele balançou a cabeça levemente, com uma expressão grave. "Isso parece dengue hemorrágica. É uma condição muito grave e ela precisa ser transferida imediatamente para um hospital maior. Aqui, infelizmente, não temos os recursos necessários para tratá-la." As palavras do médico atingiram Débora e Leonardo como um golpe. Não pode ser", murmurou Débora, segurando a mão de Júlia com mais força. Leonardo deu um passo à frente, tentando entender melhor. "Como assim? O que é essa doença?" "Dengue hemorrágica é uma forma grave da dengue. Pode causar febre alta, sangramentos, dores fortes e, em casos como o dela, falência de órgãos. A condição dela é crítica e não podemos perder tempo." Débora começou a chorar, o desespero transbordando enquanto olhava para a filha. Leonardo colocou a mão no ombro dela, tentando oferecer apoio, mas sua própria respiração estava pesada, como se estivesse carregando um peso insuportável. "E para onde levamos ela?" perguntou ele. "O hospital da capital tem estrutura para lidar com isso. Vou fazer um encaminhamento imediato. Enquanto isso, mantenham a calma e sigam todas as instruções da equipe médica." A enfermeira voltou com um soro e uma máscara de oxigênio que foi colocada cuidadosamente em Júlia. Ela estava consciente, mas muito fraca para reagir. Débora ajoelhou-se ao lado da maca,
sussurrando palavras de conforto e orações. Minha filha, aguenta firme. Vamos cuidar de você. Mamãe está aqui. Deus está com você. Leonardo saiu da sala por um momento, encostando-se à parede do corredor. Ele fechou os olhos e respirou fundo, mas não conseguiu conter as lágrimas. Se algo acontecer com ela, como eu vou continuar? Pensou ele, sentindo a culpa e o desespero se misturarem. Quando voltou à sala, Débora já estava pronta para partir. O médico entregou os papéis de encaminhamento e deu as últimas instruções. Vamos o mais rápido possível. Se algo mudar durante o trajeto, parem em qualquer unidade de saúde pelo caminho. Leonardo e Débora saíram da clínica carregando Júlia com todo o cuidado. O silêncio entre eles era pesado, mas carregado de uma determinação comum: lutar até o fim pela vida da filha. O sol brilhava forte no céu, mas dentro da caminhonete o ambiente era sombrio e carregado de tensão. Leonardo dirigia com as mãos firmemente agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos devido à pressão. Ao lado dele, Débora estava no banco de trás com Júlia em seus braços, tentando manter a filha confortável enquanto monitorava cada respiração. A clínica local havia sido apenas o primeiro passo, mas agora a verdadeira jornada começava. Júlia, normalmente tão vibrante e cheia de vida, estava abatida como nunca antes. As manchas vermelhas continuavam a se espalhar pela pele pálida da menina, e seus lábios começavam a ficar secos e rachados. Como ela está? Perguntou Leonardo, sem tirar os olhos da estrada. Débora olhou para Júlia, sentindo um nó na garganta ao ver o estado da filha. Ela está tão fraca, mas está respirando, Leonardo. É isso que importa agora. Leonardo assentiu, apertando ainda mais o volante. Ele acelerava sempre que a estrada permitia, determinado a chegar ao hospital na capital o mais rápido possível. Enquanto a caminhonete avançava pela estrada de terra, a poeira subia em nuvens atrás do veículo. O motor roncava e cada buraco no caminho parecia amplificar a tensão. Dentro do carro, o silêncio era interrompido apenas pelas orações sussurradas de Débora. Senhor, eu sei que o Senhor está conosco. Proteja a Júlia, segure a mão dela e a nossa também. Leonardo ouviu as palavras da esposa e sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele sempre tentou ser um homem prático, alguém que resolvesse os problemas com ações, não com orações. Mas naquele momento, ele se sentiu pequeno diante da situação. Quando a estrada de terra finalmente deu lugar ao asfalto, Leonardo acelerou ainda mais. O hospital ainda estava a várias horas de distância e cada segundo parecia uma eternidade. Débora olhou para Júlia novamente, notando que a respiração da menina estava ficando mais irregular. Leonardo, ela está piorando, exclamou com o pânico evidente em sua voz. Ele olhou pelo retrovisor, vendo o rosto preocupado de Débora e o estado alarmante de Júlia. Segura firme, Débora. Vamos chegar lá, prometo. Mas no fundo, Leonardo sabia que sua promessa dependia de algo muito maior do que ele. Débora segurava firme a mão de Júlia, enquanto Leonardo dirigia com determinação renovada. No silêncio do carro, Débora fechou os olhos e começou a orar mais uma vez. Senhor, eu sei que não é fácil, mas nos dê força. Estamos confiando em Ti. Leonardo, que sempre se considerou distante da fé de Débora, ouviu a oração e sentiu algo dentro dele se quebrar. Ele sabia que não podia lutar contra aquilo sozinho. Enquanto acelerava pela rodovia, ele sussurrou baixinho, quase sem perceber. Deus, se o Senhor estiver ouvindo, por favor, salva minha filha. A caminhonete avançava pela estrada, agora cercada por árvores que pareciam se curvar sob o peso do vento. Dentro do carro, o clima era tenso, quase sufocante. Débora estava com Júlia nos braços
tentando manter a filha confortável enquanto sussurrava palavras de conforto. Você vai ficar bem, meu amor. Estamos quase chegando, dizia Débora, mesmo sem saber quanto tempo mais ainda faltava. Leonardo mantinha os olhos fixos na estrada, desviando de buracos e acelerando sempre que possível. O suor escorria por sua testa, mas não era apenas por causa do calor. Era o medo, a sensação de que tudo estava escapando por entre seus dedos. Foi então que o corpo de Júlia começou a se sacudir de forma abrupta, como se uma onda de energia tivesse passado por ela. Leonardo, ela está convulsionando, gritou Débora, segurando a filha com firmeza, mas o desespero transparecendo em sua voz. Leonardo olhou pelo retrovisor e viu a cena. O corpo pequeno de Júlia tremia descontroladamente nos braços da mãe, e os olhos da menina reviravam, mostrando apenas o branco. Meu Deus! Exclamou Leonardo, pisando no freio e encostando o carro no acostamento com um solavanco. Ele saiu apressado, abrindo a porta de trás e vendo Débora segurando Júlia, que continuava a convulsionar. Faça alguma coisa! Implorou Débora, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Leonardo ficou paralisado por um instante. Ele não sabia o que fazer. Toda a sua vida ele havia lidado com problemas de forma prática, mas agora, diante daquela situação, sentia-se impotente. Débora segurou o rosto de Júlia, tentando acalmá-la, mesmo sem saber se ela podia ouvi-la. Senhor, por favor, salva minha filha. Não nos abandone agora, clamava Débora, a voz carregada de fé e desespero. Júlia parou de se mexer abruptamente e seu corpo ficou mole nos braços da mãe. Júlia! Júlia! Gritou Débora, balançando a menina levemente na tentativa de fazê-la responder. Leonardo entrou no carro novamente com as mãos tremendo e ligou o motor. Vamos chegar lá! Vamos agora! Disse ele, quase como uma promessa para si mesmo. Débora, ainda segurando Júlia, tentou verificar a respiração da filha. Ela estava fraca, mas ainda presente. Ela está respirando, mas está muito fraca, Leonardo. Acelera, por favor. Leonardo pisou fundo no acelerador, o motor rugindo enquanto a caminhonete avançava pela estrada com uma velocidade que ele jamais ousaria usar em qualquer outra circunstância. Dentro do carro, Débora continuava orando. Senhor, eu confio em ti. Sei que tu és o Deus dos impossíveis. Por favor, segura a mão dela. Dá força para minha filha, Senhor. Leonardo ouviu as palavras da esposa e sentiu um nó apertar em sua garganta. Um caminhonete chegou derrapando à entrada do hospital da capital, os freios gritando no asfalto quente. Leonardo saltou do carro antes mesmo de desligar o motor, correndo para abrir a porta de trás onde Débora estava com Júlia. Ajuda! Precisamos de ajuda! Gritou Leonardo, a voz ressoando pelo pátio da emergência. Um enfermeiro que estava próximo olhou para a cena e correu em direção à caminhonete, seguido por uma equipe médica com uma maca. Débora desceu do carro, segurando Júlia com firmeza, mas seus braços tremiam sob o peso da filha e da preocupação. Por favor, ela está muito fraca, implorou Débora, enquanto os médicos colocavam Júlia cuidadosamente na maca. O que aconteceu? Perguntou o médico principal, enquanto examinava rapidamente a menina. Dengue hemorrágica. Ela foi diagnosticada em uma clínica, mas piorou no caminho. Ela teve convulsões e está muito fraca, explicou Débora, tentando manter a voz firme. O médico acenou para a equipe. Levem-na para a sala de emergência imediatamente. Preparem uma transfusão e monitorem os sinais vitais. Enquanto a equipe médica desaparecia com Júlia pelos corredores, Débora e Leonardo ficaram parados, sem saber o que fazer. O silêncio entre eles era pesado, carregado de medo e incertezas.
Leonardo segurou os ombros dela, apertando com força suficiente para transmitir alguma estabilidade. Ela vai sair dessa, Débora. Ela tem que sair. Mas por dentro, Leonardo sentia como se estivesse desmoronando. Ele sabia que não tinha controle sobre o que aconteceria a seguir, e isso o deixava à beira do desespero. Eles foram levados a uma pequena sala de espera próxima à emergência. As cadeiras de plástico eram desconfortáveis, mas Débora nem percebeu enquanto se sentava, agarrando as mãos trêmulas. Leonardo andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo cabelo. A sala estava quase vazia, exceto por um casal idoso que esperava em silêncio do outro lado. O relógio na parede marcava o tempo com um som monótono que parecia zombar da impaciência de Leonardo. "Por que está demorando tanto?" perguntou ele, mais para si mesmo do que para Débora. "Eles estão fazendo o melhor que podem", respondeu Débora, mesmo que sua voz não transmitisse total certeza. Ela fechou os olhos e começou a orar novamente. "Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Sei que tu és capaz de fazer o impossível. Cuida da minha filha, Senhor. Dá sabedoria aos médicos. Não nos abandone." Leonardo parou de andar e olhou para Débora. Ele queria dizer algo, mas não encontrou as palavras certas. Então, apenas se sentou ao lado dela, segurando sua mão. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, até que a porta da emergência se abriu. Um dos médicos saiu, caminhando em direção a eles com uma expressão séria. "Vocês são os pais da Júlia." Débora e Leonardo se levantaram imediatamente, seus corações disparados. "Sim, somos nós", respondeu Débora, com a voz hesitante. O médico respirou fundo antes de responder. "Fizemos tudo o que podíamos até agora. Conseguimos estabilizá-la por enquanto, mas o estado dela ainda é crítico. Precisamos esperar para ver como o corpo dela vai reagir nas próximas horas." As palavras atingiram os dois como um golpe, mas ainda havia uma centelha de esperança. "Podemos vê-la?" perguntou Débora. "Por enquanto não. Ela precisa de total monitoramento. Mas prometo que vocês serão avisados assim que for possível." Débora assentiu, mesmo que seu coração quisesse correr até o lado da filha naquele instante. Enquanto o médico voltava para a emergência, Débora e Leonardo se sentaram novamente, agarrando-se à fé e à esperança de que Júlia teria força para lutar por sua vida. A sala de espera da UTI tinha paredes brancas e frias, com janelas que filtravam a luz do dia, tornando o ambiente ainda mais opaco. Débora e Leonardo estavam sentados lado a lado em cadeiras de plástico, as mãos entrelaçadas como um gesto inconsciente de apoio mútuo. Apesar do silêncio, o peso da preocupação parecia gritar entre eles. Do outro lado da porta de vidro, Júlia estava deitada em uma cama cercada de máquinas. Tubos e monitores faziam um trabalho incansável para manter a menina estável, mas para Débora e Leonardo, a cena parecia um pesadelo do qual não conseguiam acordar. "Ela é tão pequena", murmurou Débora, os olhos fixos na cama da filha. Leonardo apertou a mão dela, mas não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra que dissesse seria insuficiente. O telefone de Débora vibrou na bolsa, tirando-a por um instante daquela bolha de desespero. Ela pegou o aparelho e viu várias mensagens de amigos e familiares que souberam da situação. "Débora, estamos orando por vocês. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Que Deus esteja com a pequena Júlia." Débora leu as mensagens em silêncio, sentindo um misto de gratidão e tristeza. As palavras de apoio traziam um conforto momentâneo, mas também lembravam da gravidade do que estavam enfrentando. Ela digitou uma mensagem breve para responder a todos. "Obrigada pelas orações. Confiamos em Deus.
Leonardo pegou o telefone dela e olhou para as mensagens por alguns segundos antes de devolvê-lo. Ele queria acreditar, mas a culpa dentro dele ainda era um fardo pesado demais para que sua fé emergisse completamente. Pouco tempo depois, uma enfermeira entrou na sala de espera, trazendo 2 copos de café em um gesto de gentileza. "Vocês precisam de alguma coisa?" perguntou ela com um sorriso gentil. Débora apenas balançou a cabeça, agradecendo, enquanto Leonardo aceitou um dos copos e bebeu um gole. "Como ela está?" perguntou ele, com a voz rouca. "A situação ainda é delicada, mas os sinais vitais estão estáveis no momento. Isso é um bom começo." Leonardo assentiu, mas o nervosismo ainda era evidente em seu rosto. Após a enfermeira sair, Débora suspirou profundamente e encostou-se na cadeira. "Eu nunca imaginei que passaríamos por algo assim", disse ela, quase em um sussurro. Leonardo colocou o copo de café sobre a mesinha ao lado e olhou para Débora com seriedade. "A gente vai passar por isso. De alguma forma, vamos passar." O relógio na parede do hospital marcava quase 4 da tarde, mas para Leonardo o tempo parecia ter perdido o significado. Ele andava pelos corredores com passos pesados, tentando encontrar um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso dos olhares e da preocupação constante. Finalmente, encontrou um canto isolado, próximo a uma janela que dava para o estacionamento. O sol estava começando a se pôr e o céu tinha tons alaranjados, quase bonitos demais para um dia tão angustiante. Leonardo encostou-se à parede, cruzou os braços e inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos por um momento. Mas os pensamentos não davam trégua. Os erros do passado começaram a desfilar em sua mente. As noites em que ele chegava tarde, com cheiro de bebida, ignorando os olhares desapontados de Débora. Os momentos em que ele deveria ter brincado com Júlia, mas estava distraído, reclamando do trabalho ou da vida. Ele se lembrou de uma noite, algumas semanas antes, em que Júlia correu até ele, segurando um desenho. "Papai, olha o que eu fiz para você." Mas Leonardo, cansado e irritado após um dia difícil, apenas murmurou "Depois eu vejo, filha", e foi direto para a cozinha pegar uma bebida. Agora, aquele depois parecia uma dívida que ele nunca poderia pagar. O peso da culpa tornou-se insuportável e as lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ele tentou limpá-las rapidamente com a manga da camisa, mas não conseguiu parar. "Eu deveria ter sido melhor", disse, a voz quebrada. "Melhor para Débora, melhor para Júlia." Leonardo olhou para cima, para o céu visível pela janela, e pela primeira vez em muito tempo sentiu a necessidade de falar com Deus. "Eu não sei se o Senhor ainda me escuta. Eu sei que eu errei. Sei que fui egoísta, ausente, mas por favor, não tire a minha filha de mim." Ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. "Se o Senhor der uma segunda chance para ela, eu prometo que vou mudar. Prometo que nunca mais vou tocar em bebida, que vou ser um homem melhor, um pai melhor." Foi então que ele sentiu uma mão em seu ombro. Ele se virou e viu Débora, que o olhava com ternura e preocupação. "Você está aqui há um bom tempo. Tá tudo bem?" perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Leonardo olhou para ela e balançou a cabeça lentamente. "Ah, não, Débora, nada tá bem. Eu me sinto um fracasso. Sinto que falhei com vocês duas." Débora colocou a mão sobre a dele, apertando com firmeza. "Leonardo, não é hora de carregar essa culpa. É hora de ter fé. Nós dois sabemos que não temos controle sobre isso, mas Deus tem, e Ele não nos abandonou." As palavras dela pareciam simples, mas penetraram profundamente em Leonardo. Ele assentiu
enxugando as lágrimas, e pela primeira vez sentiu que talvez pudesse realmente mudar. A sala de espera estava silenciosa, exceto pelo som distante dos passos apressados dos médicos e enfermeiros no corredor. Débora estava ajoelhada ao lado da cadeira em que havia passado as últimas horas. Suas mãos estavam entrelaçadas em oração, os olhos fechados e a voz sussurrante, mas cheia de fervor. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos. Estou aqui, humildemente, pedindo pela vida da minha filha. Segura ela em Tuas mãos, Senhor. Dá força ao corpo dela. Leonardo, sentado ao lado, olhava para Débora em silêncio. Ele admirava a força dela, a fé que parecia inabalável, mesmo diante do pior cenário. Por dentro, ele se perguntava como Débora conseguia se manter tão firme, enquanto ele próprio se sentia à beira de um colapso. Débora voltou a se ajoelhar e retomou suas orações. Desta vez, Leonardo não desviou o olhar. Ele a observou com atenção, sentindo, pela primeira vez, que talvez aquela fé fosse a única coisa que poderia sustentá-los. A madrugada avançava, e o silêncio do hospital era quase absoluto, interrompido apenas pelo bip constante das máquinas que monitoravam os pacientes. Leonardo e Débora estavam sentados na sala de espera, as mãos entrelaçadas em um gesto de apoio mútuo. Apesar do cansaço evidente em seus rostos, nenhum deles ousava fechar os olhos. De repente, o som de passos no corredor chamou a atenção dos dois. O médico, Dr. Maurício, apareceu novamente, dessa vez com uma expressão ainda mais sombria. Débora se levantou imediatamente e Leonardo a seguiu, o coração disparado. Doutor, como está minha filha? Perguntou Débora, a voz embargada. O médico respirou fundo antes de responder. Júlia entrou em um estado de falência múltipla dos órgãos. Estamos mantendo-a com suporte vital, mas, infelizmente, não há mais nada que possamos fazer. As palavras pareceram ecoar na mente de Débora e Leonardo. O mundo ao redor deles ficou em silêncio por um momento, como se o tempo tivesse parado. Não pode ser, disse Débora, balançando a cabeça enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Leonardo ficou parado, como se estivesse em choque, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Então vocês estão desistindo? Perguntou ele com a voz firme, mas trêmula. Dr. Maurício olhou para ele com empatia. Não estamos desistindo, Sr. Leonardo. Fizemos tudo o que era possível com os recursos médicos disponíveis. Agora, só resta esperar. Débora segurou o braço de Leonardo, tentando encontrar forças em meio ao desespero. Esperar por quê? Perguntou ela, a voz quase inaudível. O médico hesitou antes de responder. Um milagre. Ao ouvir a palavra, Débora fechou os olhos e levou as mãos ao rosto, como se buscasse refúgio em sua fé. Leonardo, por outro lado, sentiu o peso da realidade esmagando-o. Ele se afastou alguns passos, encostando-se à parede enquanto olhava para o chão. Podemos vê-la? Perguntou Débora, tentando conter as lágrimas. Vou permitir uma visita rápida. Apenas um de vocês, de cada vez. Débora assentiu, decidida a ser a primeira. Antes de entrar, ela olhou para Leonardo, que ainda estava parado com a cabeça baixa. Você vem depois? Leonardo não respondeu de imediato. Ele apenas assentiu levemente, incapaz de levantar os olhos para encará-la. Débora entrou na UTI, onde Júlia estava deitada em uma cama cercada de máquinas e monitores. A menina parecia tão pequena e frágil, e a visão partiu o coração de Débora. Ela se aproximou lentamente, tocando a mão fria da filha. Mamãe está aqui, meu amor. E Deus também. Débora começou a orar, as palavras fluindo entre lágrimas e soluços.
Senhor, eu sei que Tu és capaz de mudar o impossível. Sei que Tu tens poder para curar a minha filha. Estou aqui, Senhor, clamando por um milagre. Enquanto isso, do lado de fora, Leonardo continuava encostado na parede, os pensamentos girando em sua mente como um turbilhão. Ele se lembrava de todas as promessas que havia feito, de todas as vezes que ignorou a fé de Débora. Agora, ele sentia que estava em uma encruzilhada. Finalmente ele olhou para cima, encarando o teto como se estivesse falando diretamente com Deus. Eu não sei como fazer isso. Mas, se o Senhor está ouvindo, por favor, salva minha filha. Eu não quero perder ela, nem a Débora. Leonardo sentiu as lágrimas rolarem, mas dessa vez não tentou escondê-las. Algo dentro dele parecia diferente, como se pela primeira vez ele estivesse realmente entregando tudo o que tinha. Débora saiu da UTI com passos lentos, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Mas havia algo em sua expressão que contrastava com a dor. Apesar de tudo, sua fé permanecia inabalável. Leonardo, que estava sentado no corredor, levantou-se ao vê-la. Os médicos dizem que ela não tem mais chances, mas eu sei que isso não é o fim. Leonardo, eu senti, Deus está aqui com ela. Leonardo desviou o olhar, passando a mão pelo rosto. Ele não sabia o que dizer. Parte dele queria acreditar nas palavras de Débora. Ele sempre acreditou apenas no que podia ver, tocar ou entender. Mas agora, enfrentando algo que estava além de qualquer explicação lógica, ele começou a se perguntar: e se houver algo mais? Deus, murmurou ele, quase sem perceber. As lembranças de Júlia voltaram à sua mente. As risadas, os desenhos que ela fazia com tanto orgulho, as vezes em que ela corria para abraçá-lo quando ele chegava do trabalho. Leonardo sentiu um aperto no peito ao pensar que poderia perder tudo aquilo. O silêncio na sala de espera era opressor. Débora estava ajoelhada em um canto, orando fervorosamente, enquanto Leonardo permanecia sentado em uma cadeira próxima à janela. Ele olhava para fora, mas sua mente estava longe. O peso dos últimos dias parecia esmagá-lo. Ele não conseguia ignorar a culpa que corroía seu coração. Cada erro, cada momento de descaso com a família, cada noite em que escolheu a bebida ao invés de estar presente, agora se acumulavam em sua mente como um fardo insuportável. Leonardo segurou a cabeça com as mãos, os cotovelos apoiados nos joelhos. As lágrimas começaram a escorrer e ele não fez esforço para escondê-las. O que eu fiz? O que eu fiz com a minha vida? Murmurou para si mesmo, a voz trêmula. Deus, eu não sei como fazer isso. Eu não sei nem se tenho o direito de falar com o Senhor depois de tudo que fiz. Ele fez uma pausa, respirando fundo, como se estivesse tentando reunir coragem. Eu falhei. Eu falhei com a Débora, com a Júlia e comigo mesmo. Eu deixei meu orgulho, meus vícios e o meu jeito de viver me afastarem do que realmente importa. Leonardo fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Mas eu estou aqui porque não sei mais o que fazer. Porque eu não consigo salvar a minha filha, não consigo nem salvar a mim mesmo. Ele segurou o peito, sentindo a dor da vulnerabilidade e da entrega. Eu sei que eu não sou um homem bom. Sei que errei tantas vezes que perdi a conta. Mas, por favor, salve a minha filha, Deus. Dá a ela uma segunda chance. Se o Senhor fizer isso, eu prometo que nunca mais serei o mesmo. Vou largar a bebida. Vou ser um marido presente, um pai que Júlia possa se orgulhar. O silêncio preencheu a capela por alguns instantes, mas Leonardo sentiu algo mudar dentro dele. Não era algo que ele pudesse explicar. Era como se um peso invisível tivesse sido removido, como se pela primeira vez ele estivesse verdadeiramente disposto a se render. Sentiu-se um pouco mais leve, como se, de alguma forma, tivesse sido ouvido.
A madrugada parecia interminável no hospital. A sala de espera estava em completo silêncio, exceto pelo som distante dos passos dos enfermeiros no corredor. Débora estava sentada em uma cadeira, os olhos fixos em suas mãos entrelaçadas, enquanto murmurava orações. Leonardo, ao lado dela, observava a esposa. Leonardo se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos com firmeza. Débora sentiu que algo havia mudado nele. O olhar de Leonardo estava diferente, mais calmo, mais sincero. "Eu não sei como começar", disse ele com a voz hesitante. Débora apertou as mãos dele e respondeu com ternura: "Apenas fale com Deus, do seu jeito. Ele vai ouvir." Leonardo fechou os olhos e respirou fundo antes de começar. "Deus, eu estou aqui. O Senhor sabe tudo o que está no meu coração. Sabe o quanto eu errei, o quanto eu fui fraco. Mas eu quero mudar, Deus. Eu quero ser um homem melhor para a minha família, para a minha filha." As palavras saíram de forma trêmula, mas cheias de verdade. "Obrigado por me dar a Débora, que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu merecia. E por favor, Senhor, cuida da nossa filha. Dá a ela a força que eu não consegui ter." Débora ouviu a oração de Leonardo com os olhos marejados. Era a primeira vez que via o marido se abrir daquela forma, e aquilo tocou profundamente seu coração. Quando Leonardo terminou, ela continuou: "Senhor, nós colocamos nossa filha em tuas mãos. Nós confiamos em ti. Sabemos que tu és o Deus dos milagres, e por isso entregamos toda a nossa dor, nossa angústia e toda a nossa esperança a ti." A sala parecia envolta em um silêncio profundo, mas não era um silêncio vazio. Havia uma sensação de paz que parecia preencher o ambiente, como se algo maior estivesse presente. Leonardo abriu os olhos e olhou para Débora. "Você sente isso?" Ela assentiu, com um sorriso suave nos lábios. "Sinto. É como se Deus estivesse aqui conosco." Os dois permaneceram ajoelhados lado a lado, sentindo uma calma inexplicável. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, havia uma certeza compartilhada de que não estavam sozinhos. O primeiro raio de sol atravessava as janelas do hospital quando uma enfermeira entrou na sala de espera. Ela trazia uma xícara de café em mãos e um olhar compreensivo no rosto. Débora, que estava sentada com as mãos entrelaçadas em oração, levantou o rosto ao perceber a presença da mulher. "Bom dia, dona Débora. Trouxe um pouco de café. Você deve estar exausta." Débora aceitou a xícara com um leve sorriso. "Obrigada. Foram muitas horas de espera, mas não vou sair daqui enquanto minha filha precisar de mim." A enfermeira, que parecia no máximo uns 10 anos mais velha que Débora, sentou-se ao lado dela. "Sei exatamente como você se sente. Há alguns anos, meu filho também esteve internado em um estado muito parecido com o da sua filha." Débora olhou para a mulher com surpresa. "E ele conseguiu se recuperar?" A enfermeira sorriu, mas seus olhos estavam cheios de emoção. Sim, ele conseguiu. Mas houve um momento em que os médicos disseram que não havia mais esperança. Eu estava tão desesperada quanto você está agora." "O que você fez?" perguntou Débora, segurando a xícara com mais firmeza. "Eu orei. E orei como nunca antes. Não apenas pedindo, mas agradecendo por cada segundo que ainda tínhamos juntos. E quando eu não tinha mais forças, Deus me deu uma paz que eu não sei explicar." Débora sentiu as lágrimas rolarem enquanto ouvia as palavras da enfermeira. "E você acha que isso foi um milagre?" "Com toda a certeza. Quando tudo parecia perdido, meu filho abriu os olhos e começou a melhorar. Os médicos não conseguiram explicar, mas eu sabia que tinha sido Deus." Débora sorriu, sentindo seu coração se aquecer.
Obrigada por compartilhar isso comigo. Eu precisava ouvir isso agora. A enfermeira se levantou e colocou a mão no ombro de Débora. Nunca perca a fé. Deus está com você e com a sua filha. Leonardo hesitou por um momento antes de falar. Eu queria acreditar nisso do jeito que você acredita. Antes que Débora pudesse responder, uma enfermeira veio até eles com um tom de urgência. Júlia começou a murmurar algumas palavras. Vocês podem vir comigo. O coração de Débora disparou. Ela segurou a mão de Leonardo e juntos seguiram a enfermeira até a UTI. Ao entrarem, viram Júlia deitada na cama, ainda cercada de máquinas, mas com os olhos semiabertos. Seus lábios se moviam levemente, formando palavras quase inaudíveis. Débora correu para o lado da cama, inclinando-se para ouvir melhor. Mamãe, água, murmurou Júlia com uma voz fraca, mas clara o suficiente para fazer Débora cair de joelhos ao lado da cama. Meu Deus, ela falou, exclamou Débora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Leonardo se aproximou, sentindo uma onda de emoção tomar conta dele. Ele segurou a pequena mão de Júlia e começou a chorar, mas dessa vez suas lágrimas não eram apenas de tristeza. Ela está reagindo, disse ele quase sem acreditar. Os médicos entraram na sala apressados, verificando os sinais vitais e monitorando cada detalhe. Enquanto isso, Débora e Leonardo permaneceram ao lado da filha, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Os médicos estavam posicionados ao redor da cama de Júlia, observando cada detalhe, com expressões que misturavam surpresa e cautela. Eles verificavam os monitores, os sinais vitais e anotavam freneticamente os dados em suas pranchetas. Débora ainda estava ajoelhada ao lado da cama, com o rosto banhado em lágrimas. Ela segurava a mão de Júlia e repetia uma oração de agradecimento em voz baixa, quase como um sussurro. Leonardo, por outro lado, permaneceu imóvel, olhando para a filha com os olhos fixos, como se temesse que o momento desaparecesse caso piscasse. De repente, Júlia abriu os olhos completamente. Seu olhar ainda estava cansado, mas havia um brilho que não estava ali antes. Mamãe, eu tô com sede, disse ela, com uma voz um pouco mais clara do que antes. Débora cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter o soluço que escapou. Ela se levantou rapidamente, inclinando-se sobre a filha. Júlia, meu amor, você está acordada! Os médicos trocaram olhares entre si, claramente incrédulos. Um deles se aproximou da cama, colocando a mão delicadamente na testa da menina. Ela está mais consciente. Isso é inesperado. Leonardo, ainda processando o que estava acontecendo, olhou para o médico. Isso quer dizer que ela está melhorando? O médico hesitou antes de responder, mantendo um tom cuidadoso. Ainda é cedo para dizer, mas esta resposta dela é definitivamente um bom sinal. Uma enfermeira trouxe um copo de água e Débora ajudou Júlia a beber pequenos goles, enquanto segurava suas costas com cuidado. Cada pequeno movimento de Júlia parecia um milagre diante dos olhos de seus pais. Obrigada, mamãe, disse Júlia, antes de encostar a cabeça novamente no travesseiro, com os olhos semicerrados. Leonardo aproximou-se mais da cama, segurando a outra mão de Júlia. Princesa, você está ouvindo o papai? A menina abriu os olhos novamente, lançando um pequeno sorriso para ele. Tô. Oi, papai. Aquelas palavras foram suficientes para que Leonardo sentisse um nó se formar em sua garganta. Ele apertou a mão da filha com delicadeza, como se segurasse algo extremamente precioso. Os médicos começaram a preparar novos exames, ajustando os equipamentos e trocando instruções entre si. O líder da equipe olhou para Débora e Leonardo. Vamos realizar mais exames imediatamente para entender o que está acontecendo.
Este tipo de resposta não é comum em pacientes no estado dela, mas isso é extremamente positivo. Débora assentiu, ainda segurando a mão de Júlia, enquanto um dos médicos pediu que ambos saíssem da sala para que pudessem trabalhar. Leonardo colocou um braço ao redor de Débora, enquanto caminhavam lentamente para fora da UTI. Assim que chegaram ao corredor, Débora parou e olhou para o marido com os olhos brilhando de emoção. Isso foi Deus, Leonardo. Você viu o que aconteceu lá dentro. Ela acordou. Ela pediu água. Leonardo passou as mãos pelo rosto, tentando organizar seus pensamentos. Ele finalmente encontrou as palavras. Eu vi. E pela primeira vez, Débora, eu acredito... Os dois se abraçaram ali mesmo no corredor, enquanto as lágrimas continuavam a escorrer. Apesar das incertezas que ainda pairavam, havia uma nova esperança nos corações deles, algo que nenhum diagnóstico ou monitor poderia medir. Horas depois, Débora e Leonardo ainda estavam sentados na sala de espera, acompanhados apenas pelo som dos relógios e de passos esporádicos nos corredores. Apesar da ansiedade, havia algo diferente no ambiente, um fio de esperança que agora iluminava seus corações. Finalmente, a porta da UTI se abriu. O Dr. Maurício apareceu, segurando uma prancheta e com uma expressão que oscilava entre confusão e admiração. Ele caminhou em direção aos dois, e Débora se levantou imediatamente agarrando a mão de Leonardo. Doutor, o que aconteceu? Como ela está? Perguntou Débora, com a voz carregada de expectativa. O médico fez uma pausa antes de responder, como se estivesse processando as informações enquanto falava. Fizemos uma série de exames e os resultados são inesperados. Leonardo deu um passo à frente com o semblante tenso. O que isso quer dizer? Quer dizer que a condição dela mudou drasticamente. Os sinais vitais de Júlia estão se estabilizando e alguns indicadores que estavam extremamente baixos agora estão dentro da normalidade. Débora levou a mão à boca, os olhos arregalados. Isso é bom, não é? O médico assentiu lentamente, mas ainda parecia intrigado. É mais do que bom. É algo que não consigo explicar. Ela estava em falência múltipla de órgãos poucas horas atrás. Tudo apontava para um desfecho inevitável, mas agora ela está se recuperando. Leonardo olhou para Débora, a emoção transbordando em seus olhos. Isso é um milagre, disse ele, com a voz quase inaudível. O Dr. Maurício hesitou antes de responder, ajustando os óculos enquanto folheava os papéis na prancheta. Como médico, eu prefiro confiar na ciência e nos dados que tenho em mãos, mas neste caso, não tenho uma explicação lógica. Tudo o que posso dizer é que algo extraordinário aconteceu. Débora deixou as lágrimas escorrerem livremente enquanto apertava a mão de Leonardo. Deus respondeu às nossas orações, sussurrou ela. O médico continuou. Vamos continuar monitorando Júlia nas próximas horas, mas se ela continuar apresentando essa melhora, poderemos retirá-la dos aparelhos de suporte vital em breve. Leonardo, que normalmente era cético quanto a situações fora de sua compreensão, sentiu uma paz inexplicável tomando conta de si. Ele olhou para o médico com uma convicção que nunca antes havia experimentado. Doutor, você pode não ter uma explicação, mas nós temos. Isso é obra de Deus. O médico observou o casal por um momento e, embora não dissesse nada, parecia aceitar a força da fé que os dois carregavam. Pouco depois, uma enfermeira apareceu para conduzi-los de volta à UTI, onde Júlia agora estava acordada, olhando ao redor com curiosidade e sussurrando palavras tímidas. Débora e Leonardo se aproximaram da cama com lágrimas nos olhos, gratos por cada instante que passavam ao lado da filha. Enquanto eles seguravam as pequenas mãos de Júlia, o Dr. Maurício saiu da sala e caminhou pelo corredor com a prancheta em mãos.
Ele parou por um instante, olhando para o céu pela janela. Milagres, murmurou ele antes de continuar seu trabalho. Dentro da UTI, Júlia estava sentada em sua cama, ainda conectada a alguns aparelhos, mas com uma expressão muito mais viva. Ela olhava ao redor com curiosidade, segurando o ursinho de pelúcia que a enfermeira havia colocado ao lado dela. Débora e Leonardo estavam ajoelhados próximos à cama, cada um segurando uma das mãos da menina. "Você está bem, meu amor?" perguntou Débora, a voz embargada de emoção. Júlia assentiu lentamente, com um sorriso tímido. "Tô, mamãe! O papai está aqui também?" Leonardo apertou a pequena mão de Júlia, os olhos marejados enquanto encarava a filha. "Tô aqui, princesa, e não vou sair do seu lado nunca mais." A menina olhou para os dois com seu olhar inocente, e naquele momento, Leonardo sentiu que havia recebido uma segunda chance, não apenas com Júlia, mas com toda a sua família. Débora fechou os olhos por um instante e começou a orar em voz alta, sua gratidão transbordando. "Senhor, obrigado. Obrigado por ouvir nossas orações, por estar aqui conosco e por nos dar este milagre. Nós confiamos em Ti e hoje podemos testemunhar o Teu poder." Leonardo, pela primeira vez, uniu-se à oração com o coração aberto. "Deus, eu não sei nem como começar a te agradecer. Mas obrigado por dar à minha filha uma nova chance. Eu prometo que vou honrar essa bênção todos os dias da minha vida." A enfermeira que estava na sala observava a cena com um sorriso no rosto. Havia algo especial naquela família, algo que transcendia o ambiente clínico e técnico da UTI. Depois que Débora e Leonardo terminaram de orar, Júlia os observou com curiosidade. "Vocês estavam falando com Deus?" Débora sorriu e acariciou os cabelos da filha. "Sim, estávamos, meu amor. Ele é quem está cuidando de você." Júlia apertou o ursinho contra o peito e respondeu com a simplicidade de uma criança. "Então eu quero falar com ele também." Leonardo sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras de Júlia. Ele segurou a mão da filha e começou a ensinar. "Você pode dizer o que quiser, filha. Só feche os olhos e fale com o coração." Júlia fechou os olhos e disse baixinho: "Obrigada, Deus. Eu tô feliz." Aquele pequeno gesto foi suficiente para encher o coração de Débora e Leonardo de esperança e gratidão. Mais tarde, ao saírem da UTI para permitir que a equipe médica continuasse os cuidados, o casal sentou-se no corredor, lado a lado. Leonardo passou o braço ao redor de Débora, algo que não fazia há muito tempo. "Eu nunca imaginei que um dia eu falaria isso, mas agora eu entendo o que você sempre quis dizer, Débora. Deus realmente está no controle." Débora encostou a cabeça no ombro dele, sorrindo. "E Ele tem planos lindos para nós. Eu acredito nisso com todo o meu coração." Os pássaros cantavam alegremente no quintal, enquanto o carro de Leonardo se aproximava da casa. Era uma manhã ensolarada, e o céu parecia tão azul quanto os olhos de Júlia, que agora brilhavam com a alegria de estar voltando para casa. Dentro do carro, Débora segurava a mão da filha, enquanto Leonardo estacionava com um sorriso tímido, mas genuíno, no rosto. "Estamos em casa, princesa", disse Leonardo, olhando para Júlia pelo retrovisor. A menina sorriu e se inclinou para ver melhor pela janela. "Eu senti tanta saudade daqui, papai." Débora ajudou Júlia a descer do carro e a menina olhou ao redor como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O jardim, antes um cenário comum, agora parecia mais vibrante. As flores silvestres estavam desabrochando e o vento suave balançava os galhos das árvores. Ao entrar na casa, Júlia correu para a sala onde seus brinquedos estavam guardados. Ela pegou seu ursinho de pelúcia.
o mesmo que havia segurado durante os dias difíceis no hospital, e o abraçou com força. Eu sabia que a gente ia voltar, disse ela, olhando para os pais com um sorriso sapeca. Débora não conseguiu conter as lágrimas. Ver a filha saudável e cheia de energia, novamente, era mais do que um alívio. Era um lembrete constante do milagre que haviam vivido. Júlia, você é nosso maior presente, disse Débora, aproximando-se para abraçá-la. Leonardo observava a cena em silêncio, sentindo uma mistura de emoções. Ele ainda estava se ajustando às mudanças em sua própria vida, mas naquele momento tudo parecia mais claro. Ele se aproximou das duas e as envolveu em um abraço apertado. A gente tem muito o que agradecer, disse ele com sinceridade. A casa, que antes era apenas um espaço cheio de rotinas e responsabilidades, agora parecia diferente. Cada detalhe parecia ter um novo significado, como se a experiência tivesse renovado não apenas a família, mas também o ambiente ao redor. Mais tarde, enquanto Júlia brincava no quintal com os brinquedos que Leonardo havia consertado, Débora preparava o almoço. O aroma de comida caseira preenchia a casa, trazendo um senso de normalidade que ambos haviam temido perder. Leonardo entrou na cozinha e parou por um momento, observando Débora. Ele percebeu algo que nunca havia notado antes, a força e a bondade que sempre estiveram nela, mas que ele havia negligenciado por tanto tempo. Preciso te agradecer, Débora, disse ele, com a voz cheia de emoção. Débora virou-se surpresa. Agradecer pelo quê? Por nunca ter desistido de mim. Por sempre acreditar que eu podia ser melhor. Ela sorriu e aproximou-se segurando as mãos dele. Não foi fácil, Leonardo, mas eu sempre soube que Deus tinha planos para nós. E agora estamos vivendo isso juntos. Leonardo assentiu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora estava disposto a trilhar esse caminho ao lado de sua família e de Deus. Era fim de tarde, e a luz dourada do sol pintava as paredes da casa com tons quentes. Leonardo estava sentado na varanda, observando Júlia brincar no quintal. Em suas mãos, ele segurava uma garrafa de cachaça, a última que havia encontrado escondida entre as ferramentas no galpão. Ele olhava fixamente para a garrafa, como se estivesse encarando um velho inimigo. Por anos, aquele líquido havia sido sua fuga, sua válvula de escape em dias difíceis. Mas agora, tudo parecia diferente. Débora apareceu na porta segurando um pano de prato. Ela parou ao notar a cena, mas não disse nada. Apenas observou, esperando o momento certo para falar. Eu encontrei isso lá fora, disse Leonardo, sem tirar os olhos da garrafa. Débora deu um passo à frente, mas manteve o tom calmo. O que você vai fazer com ela? Leonardo suspirou profundamente e levantou-se da cadeira. Ele caminhou até a cerca do quintal, abriu a garrafa e despejou todo o conteúdo no chão. O cheiro forte subiu, mas para ele aquilo era um alívio. Eu terminei com isso, Débora, disse ele virando-se para ela. Não vou deixar isso me controlar nunca mais. Débora sorriu, sentindo o coração se aquecer. Eu sabia que você era capaz. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Mas não vai ser fácil. Às vezes, o desejo ainda aparece. E quando aparece, é como se eu tivesse que lutar contra mim mesmo. Débora apertou as mãos dele com força. Você não está sozinho, Leonardo. Deus está com você e eu também. Sempre que se sentir fraco, lembre-se de tudo o que passamos e de tudo o que Deus fez por nós. Leonardo assentiu, sentindo uma gratidão profunda por aquela mulher que nunca havia desistido dele. Obrigado, Débora. Eu não sei o que seria de mim sem você. Você não precisa fazer isso sozinho. E lembre-se,
um dia de cada vez. As semanas seguintes foram um teste de perseverança para Leonardo. Houve momentos em que ele se sentiu tentado a desistir, especialmente nos dias mais difíceis no trabalho ou nas noites em que os pensamentos insistiam em assombrá-lo. Mas, toda vez que a vontade de ceder surgia, ele se lembrava de Júlia e de como quase a perdeu. Débora, por sua vez, estava sempre ao lado dele, oferecendo palavras de encorajamento e orando juntos quando ele se sentia mais vulnerável. Certa noite, enquanto oravam antes de dormir, Leonardo olhou para Débora com um sorriso sincero. Eu nunca achei que diria isso, mas a oração tem sido o meu refúgio. Toda vez que eu penso em desistir, eu falo com Deus, e isso me dá força. Débora sorriu, emocionada. Isso é porque Deus está te transformando, Leonardo, e eu tenho tanto orgulho de você. Ele a abraçou, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez em anos, ele acreditava que era capaz de mudar, de ser o homem que sua família merecia. A mesa da sala estava repleta de pratos simples, mas preparados com tanto carinho que exalavam um aroma irresistível. Havia arroz, feijão, uma salada colorida e o prato favorito de Júlia, frango assado com batatas. No centro da mesa, um pequeno bolo decorado com glacê branco e algumas flores de açúcar servia como o toque final da celebração. Júlia estava sentada no centro, com seu ursinho de pelúcia ao lado, olhando para a mesa com olhos brilhantes. Ela estava radiante, cheia de energia, como se nunca tivesse passado pelos dias difíceis no hospital. "Mamãe, é tudo isso só para mim?" perguntou ela, com um sorriso sapeca. Débora se aproximou, ajeitando os cachos da filha com ternura. "Claro que é, meu amor. Estamos celebrando a sua vida e o presente que Deus nos deu." Leonardo apareceu na porta da cozinha, carregando uma jarra de suco. Ele colocou a jarra na mesa e olhou para Júlia com um sorriso que transbordava orgulho. "E você merece tudo isso e muito mais, princesa." Quando todos se sentaram, Débora sugeriu que fizessem uma oração antes de começar. "Vamos agradecer juntos por este momento?" Eles deram as mãos ao redor da mesa e Débora começou a orar. "Senhor, obrigado por este dia, por esta família e por nos dar o maior presente que poderíamos pedir, a vida da nossa filha. Obrigado por nos mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o Senhor está conosco." Leonardo continuou a oração, ainda que com a voz trêmula. "Deus, eu sou grato por esta segunda chance. Obrigado por me transformar, por me dar força e por me permitir ser um pai e um marido melhores." Júlia, animada, completou com suas próprias palavras. "Obrigada, Deus, por deixar eu voltar para casa. Eu te amo." Ao terminarem a oração, o ambiente estava envolto em uma atmosfera de alegria e paz. Eles começaram a comer e as conversas e risadas encheram a sala. "Papai, você sabia que a mamãe deixou eu ajudar com o bolo? Eu coloquei as flores", disse Júlia orgulhosa. "E ficou lindo, princesa. Acho que você tem talento para confeiteira", respondeu Leonardo, fingindo uma expressão séria de aprovação. Débora riu, balançando a cabeça. "Mas quem comeu metade do glacê antes do bolo ficar pronto?" perguntou ela, arqueando as sobrancelhas para Júlia. A menina arregalou os olhos, colocando as mãos na boca em um gesto dramático. "Não fui eu, foi o ursinho." Todos caíram na gargalhada, e aquele momento foi como uma confirmação de que a escuridão havia passado, dando lugar à luz. Depois do jantar, Leonardo pegou o violão antigo que há tempos estava guardado e começou a tocar uma melodia simples. Débora e Júlia bateram palmas no ritmo e logo estavam todos cantando uma música que Júlia adorava. A noite se encerrou com Júlia adormecendo no colo de Débora, enquanto Leonardo apagava as luzes da sala.
Ele olhou para Débora e Júlia, sentindo uma gratidão imensa. Eu nunca achei que momentos assim fossem possíveis, disse ele em um sussurro. Débora sorriu para ele, acariciando os cabelos de Júlia. Quando confiamos em Deus, tudo é possível. Leonardo assentiu, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, e ele estava pronto para abraçar o novo capítulo com fé, amor e propósito. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.